Consultório de Psicologia, com o Dr. Luís Lameira. Boa tarde, bem-vindo à edição de hoje do Consultório de Psicologia. O Consultório de Psicologia habitualmente aqui na Onda Viva, sempre neste horário, e na Onda Viva TV, com o Dr. Luís Lameira. Hoje vamos falar da gaguez, temos sempre um tema para si. Hoje é mesmo a gaguez. Vamos perceber o que é gaguez e, se calhar, como contornar e ultrapassar esta pequena deficiência. Dr. Luís Lameira, que definição temos para a gaguez? Bem-vindos a mais um consultório de psicologia. Espero realmente que este tema vá de encontro às vossas expectativas e que possa ser útil para compreenderem melhor a gaguez, para compreenderem melhor esta perturbação da fala e também para que possam ajudar amigos, colegas, conhecidos e, por que não, a vocês próprios a melhorarem a vossa fluência. Porque, no fundo, há dois tipos de gaguez. Há tipo de gaguez típica, que todos nós somos sujeitos, todos nós gaguejamos em algum momento da nossa vida, mais na infância, mas também mesmo aqueles indivíduos que têm discursos muito fluentes, como é o caso do Obama, como é o caso do próprio primeiro-ministro. Já tivemos bons primeiros ministros, pelo menos do ponto de vista da oratória, não deixavam nada a dever aos outros, que também gaguejaram em determinadas situações. Portanto, é típico mesmo nos bons oradores. Até há expressões que dizem, até fiquei gago, com esta até fiquei gago, não é? Quando as pessoas não contam com alguma ansiedade ou algum pico de alguma reação, ficam suspensas. Mas então, na gaguez, esta é a definição concreta da gaguez, o que é? Ora bem, na definição concreta da gaguez, aquilo que eu posso indicar é que quando nós verificamos repetições de determinadas sílabas, pausas e mesmo prolongamentos de determinados sons, podemos estar na presença da gaguez. Mas é preciso termos cuidado ao realizarmos o diagnóstico, porque em muitos casos, pelo menos 5% das crianças gaguejam. Não quer dizer que elas se vão vir a tornar gagas no futuro. Digamos que a chamada disfemia, que é o termo técnico utilizado para descrever a gaguez. E também a timidez, não é? Também ajuda a gaguejar, não é? A timidez também pode ajudar a gaguejar. No entanto, a timidez pode ajudar a gaguejar, mas de uma forma muito, muito pontual. E ao contrário daquilo que as pessoas nos dizem, muitas delas, e se fizermos uma pesquisa no Google, se fizermos uma pesquisa em vários sites, nós vamos verificar várias informações, vários mitos relacionados com a gaguez. Ou seja, os traumas psicológicos, não há nenhum estudo que nos indique que um trauma psicológico leva à gaguez, que um grande susto, mesmo que seja um susto de morte, leva à gaguez. É preciso as pessoas terem em consideração isso. Os maus tratos, por exemplo, se estivermos a falar de um caso grave numa criança, não quer dizer que leve à gaguez. Portanto, é preciso conseguirmos diferenciar isto. E nós estamos a falar de uma perturbação da fala que está prevalente em 1% da população portuguesa. Eu, quando referi 5% de crianças, eu passo a explicar. 5% das crianças têm algumas disfluências. Disfluência ao contrário de fluência, ao contrário de falar fluido. Portanto, é perfeitamente natural haver essas disfluências. Portanto, porque e corrigem-se com a idade. E é possível corrigir com a idade em algumas situações. Com um técnico, normalmente, o psicólogo vai trabalhar a parte emocional e o terapeuta da fala vai trabalhar determinados tipos de exercícios para que a criança consiga falar de uma forma mais fluente. Mas voltando à questão da definição, é importante. Por exemplo, no início de uma frase, por exemplo, é feliz. Quando a pessoa repete várias vezes uma palavra, neste caso a palavra é, que é só composta por uma letra e não consegue avançar, portanto estamos na presença de repetições. Quando a pessoa tenta separar o do feliz, tipo diz faz uma pausa e depois diz feliz, demora cerca de 2-3 segundos, portanto é outro tipo presente, de outro sintoma presente na gaguez. Portanto há três tipos. Há a tónica, a gaguez tónica, em que há um empancamento, ou seja, há uma pausa entre o e o feliz. A pessoa tem dificuldade em dizer é feliz. Não engata na próxima. Não vai engatar na próxima, como disse muito bem. E temos outra que é a clónica, em que há repetição, por exemplo, do é e depois feliz. E também na chamada, na última que eu referi, também temos a questão entre palavras, ou seja, a pessoa não engatar na próxima tranche da palavra. Por exemplo, fe e depois não diz lis.
ela pensa durante várias vezes. É curioso, referimos que na clónica, quando eu referi há pouco, que é para recordar as pessoas que nos estão agora a ouvir, estamos a falar de gaguez, e que na clónica a pessoa tem uma pausa em que tem dificuldade em dizer a próxima palavra ou a próxima sílaba, a pessoa é acompanhada, neste sintoma, este sintoma é acompanhado de movimentos involuntários, com os lábios, o tremor dos lábios, o piscar exagerado dos olhos e também as mãos começam a ficar ligeiramente suadas e a pessoa não tem o controle uma espécie de ansiedade, sobre as mãos. É uma espécie de ansiedade, mas é preciso combatermos a tese, e ao contrário do que muitos livros nos dizem, ao contrário do que muitos sites nos dizem, as pessoas têm que ter muito cuidado com a fonte de informação quando vão pesquisar sobre gaguez, que há muita informação errada espalhada por aí, não só nos websites, mas também na literatura, é que os gagos não são tendencialmente ansiosos nem depressivos e na maioria das vezes estas questões estão relacionadas com outros aspectos que mais à frente vão discutir. Dr. Luís Lameira, mas há formas de gaguez ou digamos, palavras mais que as pessoas gaguejam. Eu conheço alguns gagos que peliçam, permitam-me esta expressão, falham o F, o T, o P e estão ali para dizer o feliz. E esse que tipo de gaguez é? É clónica? Uhum. Por exemplo, se estão a repetir muitas vezes o A gato. Sim. Estamos a falar de uma repetição do nome em concreto, de um som. Quando há uma repetição de um som em concreto, falamos da clónica. A tónica já diz respeito à separação entre duas palavras. Muito bem. Entre duas palavras. E depois temos a mista, que é a junção das duas. Certo, muito bem. É vulgar dizer-se ou até pensar-se que os gagos poderão ser diferentes das outras pessoas. É verdade? Depende do percurso que eles realizam, porque nós sabemos a gaguez é extremamente estigmatizada. Até mais à frente podemos sucintamente falar até que ponto é que isto poderá levar a episódios de bullying por parte na escola dos rapazes. Os jovens, certeza que devem ser muitas vezes massacrados pelo resto dos outros colegas jovens que não são gagos. Exatamente, e são incompreendidos muitas vezes. Eu recordo aqui vários casos de sucesso para termos que desmistificar determinados pontos ligados à gaguez. Winston Churchill, que foi o responsável para que o Reino Unido entrasse na Segunda Guerra Mundial, foi um presidente muito importante, era gago. O pai da Rainha Isabel II, o Jorge VI, era gago. Aliás, até há um filme muito, muito conhecido que é O Discurso do Rei, em que basicamente retrata a luta contra a sua gaguez entre ele e um terapeuta da fala. Portanto, nós podemos falar de pessoas muito bem-sucedidas, mesmo que marcaram a humanidade, que eram gagas e conseguiram combater essa gaguez. O próprio Bruce Willis também era gago durante a infância e o final da infância e a pré-adolescência. Só que eu também quero referir aqui às pessoas que nós ainda não sabemos muitas coisas da gaguez, nós ainda estamos a descobrir. A comunidade científica ainda se interroga muitos aspectos. Por exemplo, eu vou dar o caso do Bruce Willis. É um indivíduo que quando começou a fazer teatro, a gaguez desapareceu de repente. E ninguém sabe porquê. Pelo menos não há uma causa cientificamente estudada para o efeito. A própria Julia Roberts, a atriz também que os nossos ouvintes com certeza conhecem, também era gaga. E mesmo em Portugal nós temos vários casos. Temos o Mário Lajinha, que é um dos melhores músicos de jazz e que também canta, não é só pianista, que também é gago e também é perceptível no seu discurso pequenas correções que ele realiza. Exatamente. Portanto, nós verificamos que, em muitos casos, se houver um acompanhamento, se as pessoas forem ajudadas, se os pais forem compreensivos, é expectável que a pessoa consiga ter um percurso normal. Portanto, a gaguez corrige-se. Até há técnicas que ao longo da vida os gagos vão aprendendo e falando mais pausadamente e usando alguns termos e outras palavras, conseguem fugir da gaguez e passam uma fluência normal no discurso. Quais são as dicas para os pais, neste caso, já que estava a falar deles,
para ajudarem os filhos com alguns indícios de gaguez? É importante ter em consideração que os pais devem conseguir distinguir uma perturbação de linguagem de uma perturbação da fala. Quando nós falamos de perturbação de linguagem, diz mais respeito ao significado, a forma como nós vamos evocar as palavras que nós queremos dizer. Portanto, diz mais respeito à nossa parte mental de elaboração do nosso discurso. Quando nós falamos por uma perturbação da fala, estamos a falar da gaguez. E quando falamos da gaguez, diz respeito como é que nós vamos debitar esta informação criada na nossa mente. Porque muitas vezes os pais ficam assustados e diagnosticam eles próprios a gaguez, e muitas vezes pode não ser a gaguez, pode ser um atraso de linguagem. Eu vou muito sucintamente referir que no desenvolvimento normal da linguagem, uma criança desde que nasce deve palrar vogais. Aos 8 meses deve dizer pelo menos a primeira consoante. Aos 12 meses deve apontar para determinado objeto, apesar de já saber o significado, não o conseguir dizer. Depois, aos 8 meses, neste caso, aos 12 meses deve dizer a primeira palavra. Aos 16 meses já deve pelo menos juntar 2 palavras. Aos 2 anos já deve conseguir construir pequeníssimas frases, 3 ou 4 palavras. Aos 3 anos já deve contar pelo menos uma pequeníssima história. Portanto, isto é o desenvolvimento normal. Agora, as pessoas que não se assustem, que em muitas situações, portanto, quando há uma perturbação de linguagem, eu acho que isto é muito importante os pais perceberem isso, na maioria dos casos, pelo menos em 34% dos casos, as crianças recuperam a partir dos 6 anos. Por exemplo, um ex-banqueiro muito conhecido, o português, o Jardim Gonçalves, só disse a primeira palavra, julgou aos 4, 5 anos, portanto, e é um indivíduo com sucesso profissional. Chegou ao banqueiro. Chegou ao banqueiro, exatamente. Portanto, as pessoas que não se assustem, antes de entrarem numa catastrofização no episódio familiar, devem, acima de tudo, contactar e encarar com calma para ajudar a resolver. Contactar além de um psicólogo, também é muito importante, terapeuta da fala, porque em articulação eles realizam um trabalho de equipa. O próprio psicólogo até acompanhará, ou melhor, sugerirá algum terapeuta, não é? Normalmente trabalham em equipa. Exatamente, trabalham em equipa e o terapeuta da fala também. Mas eu não me esqueci relativamente à questão das dicas. Para além daquelas dicas habituais que eu já referi anteriormente ao nível da educação parental, que é muito importante, educação parental não só para episódios habituais de autonomização da criança, para ela se tornar mais independente, mais livre, para ela se tornar mais responsabilizada das suas ações e atitudes. Neste tipo de episódios de gaguez, nomeadamente este tipo de perturbação da fala, é essencial que, primeiro ponto, os pais, se a criança não tiver consciência da gaguez, não falar do termo gaguez, que os pais não se refiram a esse termo. Não valorizem, não é? Omitam, desvalorizar. É importante falar frente a frente com a criança e ao ponto dela, nem que para isso seja necessário baixar-se um pouco, porque nós sabemos que se a criança levantar um pouco o pescoço, ela vai ter mais dificuldade em conseguir se expressar, principalmente as gagas. E porquê? Por causa daqueles movimentos involuntários que elas realizam com os membros superiores e inferiores. E elas não terem a necessidade de se esforçar e de levantar o pescoço, portanto há menos probabilidade delas empancarem com determinadas sílabas por não terem que fazer força no pescoço, que assim não irá influenciar menos a parte dos lábios e a parte da língua irão tremer menos neste aparelho fonológico. Os pais devem promover uma comunicação assertiva em casa, com os irmãos, com os tios, com os avós, etc. As crianças e os adultos que vivem lá em casa devem estar avisados de cada um, especialmente quando há um gago em casa. Normalmente há mais do que um, porque também é uma causa genética. Mas quando há um gago em casa, é necessário que os pais tenham em consideração que há que falar, cada um deve ter tempo para dizer aquilo que quer, deve haver um timing específico. As pessoas devem esperar pela sua vez. E nós percebemos que não acontece isso em muitas famílias. Sim. Porque como o gago vai demorar mais tempo a se expressar, é perfeitamente... Fica calado. Acaba por não deixar falar, não é? Exatamente. E não ganha a experiência e não corrige. Fazer perguntas fechadas, em muitas situações, também resulta. Porque dessa forma a criança não tem que elaborar um grande discurso. E nessa elaboração do discurso é importante que os pais não utilizem termos mais eruditos, ou seja, palavras mais direcionadas para um vocabulário adulto, mas sim que adequem o discurso à criança, para ela ter maior facilidade em se familiarizar com as palavras. Agora, eu salvaguardo a seguinte indicação: não são crianças menos inteligentes, são crianças tão inteligentes como mais fluentes a nível linguístico. Claro. Agora, porque muitas vezes diz que os gagos são mal comunicadores,
comunicadores. Não é verdade. Se forem trabalhados, conseguem ser bons comunicadores. Eu já falei do Churchill, já falei do Jorge VI, que marcaram a humanidade. E pouca gente saberá que eram gagos. Exatamente. Um dos maiores CEOs, George Welk, da General Electronic, que conseguiu tornar-se, pela Times, um dos maiores CEOs de todos os tempos, também era gago e era um bom líder. Portanto, os gagos são bons líderes. Os gagos forem acompanhados em algumas situações pelos pais, por um psicólogo, não se tornam mais ansiosos. Agora, é preciso referir o seguinte: determinados indivíduos só expõem a sua gaguez em momentos de ansiedade, em momentos de tensão. Isto porquê? Porque nós temos uma área do nosso cérebro que é o estriado, que é uma das áreas responsáveis pela gaguez, que regula a temporização do nosso discurso. Assim como eu, o Dr. Otávio, estamos a temporizar o nosso discurso. Ou seja, à medida que nos vai saindo informação das nossas cognições, dos nossos pensamentos, nós vamos debitando-a. E nós sabemos no estriado, se houver uma alteração da dopamina, ou seja, uma alteração do ponto de vista emocional, aí, principalmente, a gaguez vai se manifestar de uma forma mais vincada. Portanto, nós percebemos que há essencialmente 3 causas na gaguez. Há a causa neurológica, que não conseguimos perceber. Temos de ser humildes para perceber que não conseguimos perceber de onde é que vem. Não é a razão concreta. Nós percebemos que há 4 áreas específicas no lóbulo, no hemisfério esquerdo, no lóbulo temporal, que são afetadas. Uma delas é a temporização ao estriado. Os núcleos de base são responsáveis pelo controlo da fala. Depois temos a área de Broca, que é responsável pela construção código da palavra. Ainda a área do Wernicke, que informa a nossa laringe, a nossa língua, o nosso aparelho fonológico, aquilo que o cérebro quer dizer. Estas 4 áreas são afetadas. Portanto, agora, 2 pontos essenciais para os pais perceberem, para os gagos perceberem lá em casa, que é: a gaguez não tem cura, tem tratamento e é possível minimizar ao máximo e a pessoa conseguir ter uma vida perfeitamente normal. Esta é a primeira causa. Se me permite, a segunda causa E é esbater genética. completamente, não é? Sim, na maioria dos casos, sim. Agora, há gaguezes muito graves em que é necessário trabalhar determinadas estratégias. E depois temos a causa genética, em que 60% dos gagos têm pelo menos um familiar em primeiro ou em segundo grau que seja gago. Portanto, devemos ter em consideração que ainda há uma terceira causa, que é preciso ter muito cuidado da forma como vou referir. Eu vou ter muito cuidado nas minhas palavras neste momento, que é a psicológica. Já falámos da neurológica, da genética e a psicológica, que é, depois as pessoas perguntam: mas afinal então o psicólogo disse na rádio que os traumas estão responsáveis pela gaguez. Não é isso que eu quero dizer. Quando há uma causa psicológica, ou melhor, psicossocial, ou seja, psicológica da mente, social do meio envolvente, quer dizer que a criança já tem uma predisposição para a gaguez. E se viver num meio estressante, num meio pouco estimulado, em que os pais não acompanhem essa gaguez, em que os professores não acompanhem essa gaguez, em que ela não se sinta estimulada, em que ela não tenha confiança nas suas palavras, aí é expectável que a gaguez perdure. Mas tem que haver sempre uma predisposição, ou neurológica ou genética. E em muitos casos, a criança nota-se em determinadas ressonâncias à mente, à cabeça, ao cérebro neste caso, em que a criança tenha essas falhas neurológicas, digamos assim, mas não expõe a sua gaguez leve, porque foi acompanhada, porque está no meio estimulante, porque está no meio em que ela se sente compreendida. Porque nós percebemos, nós até temos um indivíduo que trabalha na rádio, é locutor, que é o Mário Dias, que é doutor de uma rádio nacional muito conhecida, em que há uns anos atrás ele foi com uma entrevista, na altura o Emílio Rangel estava à frente da rádio, e entretanto ele começou a falar, esse indivíduo Mário Dias começou a falar com uma gaguez enorme, muito acentuada, digamos até grave. O Emílio Rangel liga logo para a Maria Flor Pedroto e começa-lhe a dizer que está tudo maluco, Pedroso, exatamente, a Antena 1, agora está na Antena 1, mas na altura estava noutra rádio, e começou-lhe a dizer: está tudo maluco, já mandaram um gago para aqui, e ela, mas o tipo fala de uma forma fluente e é uma locutora de rádio, e hoje é um indivíduo bastante conhecido na rádio, é gago. No entanto, quando se encontra em frente a um microfone, consegue arranjar determinadas estratégias que faz com que não se note absolutamente nenhuma gaguez. E é ao contrário dos outros, quando apanham o microfone ficam gagos. Muitos, sim, lá está, verificamos aí o stress de eu ter definido no início, diferenciado o típico do atípico. Exatamente. Portanto, devemos ter em consideração esses aspectos essenciais. Portanto, é uma área muito interessante em que as pessoas podem resolver. Quem não se lembra de 2003, que o primeiro indivíduo que ganhou o programa Quem Quer Ser Milionário era gago. Portanto, os 250 mil euros.
as pessoas, se quiserem, desafio-as a assistir no YouTube, e tinham uma gaguez bastante prevalente. Portanto, é preciso termos em consideração que os indivíduos com maior ou menor dificuldade conseguem ultrapassar a estigmatização, o facto dos colegas olharem de lado, etc. Porque muitas vezes as crianças e os jovens, ou as pessoas menos informadas, associam a gaguez uma falha de caráter, uma menor inteligência. Não tem nada a ver. Exatamente. Há realmente uma falha no lóbulo temporal ou uma carga genética que impossibilita a pessoa dizer aquilo que quer comunicar, dizer de uma forma fluente. Exatamente. Doutor, e quais são as dicas para terminarmos para os gagos? Pronto, salvaguardando sempre que estas dicas poderão ajudar a minimizar a gaguez, mas salvaguardando sempre a informação aos nossos ouvintes que, se for uma gaguez grave, é sempre necessário procurar um psicólogo e um terapeuta da fala. Determinadas estratégias são essenciais para que os gagos possam utilizar para que se sintam mais confiantes no dia-a-dia. Nós podemos convidar os ouvintes que têm grande expectativa em diminuir a gaguez a consultarem os vários programas que nós temos em podcast para que possam verificar a gerir a parte emocional, da autoestima, é importante, mas eu vou dar aqui dicas práticas para que eles possam colocá-las para que no dia-a-dia possam diminuir a gaguez e para que possam ser estimulados devidamente, porque realmente estamos a falar de uma perturbação tão estigmatizada que em muitas situações o indivíduo não consegue ou demora muito tempo a pedir, a comprar um bilhete para um comboio para X e pede Y. Tenta pedir um café e pede um copo de água. Muitas vezes há trocas até de palavras. Portanto, gravar o seu discurso é essencial. Ao gravar o seu discurso... Para se ouvir, não é? O gago vai conseguir perceber, como disse que vem, para se ouvir, compreender onde é que está a falhar, onde é que é mais prevalente a gaguez, quais são as letras, quais são as sílabas, quais são as palavras. Para poder corrigir. Para poder corrigir. Entre 15 a 20 minutos, fazer um treino intensivo, olhar-se ao espelho. Porque o indivíduo a olhar-se ao espelho, nós percebemos na gaguez do tipo tónica, há movimentos arritmados, ou seja, o indivíduo pode tremer da língua, pode tremer os membros superiores, pode fazer movimentos bruscos com a cabeça, portanto, desta forma consegue gerir a sua parte paraverbal, ou seja, a sua comunicação não verbal, porque a nossa comunicação não é só a emissão de sons, também é a partir de gestos que vêm acompanhados de sons. É essencial que o indivíduo aprenda determinadas estratégias para relaxar. Portanto, como uma das consequências da gaguez é a ansiedade, e como muitas vezes esses indivíduos sentem-se demasiado ansiosos em momentos de apresentação de trabalhos, na faculdade, em momentos em que vão a uma entrevista de trabalho, entre outros aspectos importantes. E às vezes em momentos em que saem com colegas, não é? Sentem-se inferiorizados. Em que saem com os colegas. É importante eles envolverem vários tipos de relaxamento. Já falei isso em vários programas. O inspirar pelo nariz profundo e vagarosamente, o expirar pela boca de forma a deitar todo o ar cá para fora dos pulmões, em que na inspiração a pessoa só vai mexer a barriga e na expiração a pessoa só vai mexer a boca. Portanto, eu digo sempre este exercício que é muito fácil e a pessoa até num próprio café consegue ajudar. Momentos antes consegue relaxar. Ajudá-la a relaxar. Não vai resolver a gaguez num caso grave, mas pode minimizar a ansiedade. Ao minimizar a ansiedade, o gago tem mais probabilidade de gaguejar menos. Estas estratégias são essenciais. Acima de tudo, salvaguarda ainda a indicação. Nas crianças é necessário um acompanhamento enorme por parte dos pais. Se os pais detectarem terrores noturnos, a criança acordar durante a noite com pesadelos, a criança fazer xixi na cama quando estamos a falar de crianças pequeninas, a criança se isolar, isso pode estar relacionado com episódios de bullying. Portanto, os pais devem ter uma atenção redobrada quando estamos a falar de uma criança que não, entre aspas, dita normal. Portanto, relativamente, voltando às dicas. Às dicas, sim, para que os nossos ouvintes possam perceber como é que podem controlar melhor a sua gaguez. É um exercício que é muito difícil de desenvolver inicialmente, mas a experiência que eu tenho, depois os gagos conseguem assimilar bem, que é pensar bem naquilo que vão dizer, caso não seja um discurso espontâneo, e mesmo que estejam no meio da espontaneidade, deixar essa espontaneidade de lado, eu passo a explicar aquilo que quero dizer. Pensar nas palavras e nas frases, visualizá-las na mente como um texto, como se estivesse a ler algo um texto criado na mente. Porque nós percebemos que, efetivamente, as pessoas gaguejam mais de uma fala espontânea. E como o Mário Dias, que é um locutor de rádio, não gagueja quando está em frente ao microfone, porque não estamos a falar de uma fala espontânea no convívio social, há menos stress, há menos ansiedade. Está concentrado no que está a fazer. E está no seu habitat natural. Portanto, ele gosta daquilo, portanto, a ansiedade baixa e minimiza a gaguez. As pessoas, quando cantam, como eu já referi,
no início, que várias pessoas, vários cantores assimilam que uma fluência normal, e as pessoas podem, acima de tudo, visualizar em pensamentos como se estivessem a ler um texto e quase que não é uma fala espontânea, e dessa forma conseguem reduzir a gaguez ao mínimo. E ainda outro ponto essencial é treinarem em casa, falar a cantar. Portanto, ou seja, treinar o ritmo do discurso, o ritmo que seja, se o ritmo for diferente, eles conseguem... Ganham a cadência e vão... Eles conseguem ganhar uma cadência diferente do discurso e dessa forma, ou seja, falar quase como os italianos a cantar. Também deve haver italianos gagos, com certeza. Mas é um bom treino, porque vou-vos dar um exemplo concreto. O Martin Luther King, se vimos bem o discurso dele nos anos 60, antes de falecer, ele era um indivíduo que falava quase que a cantar. Tinha um ritmo diferente do normal das pessoas. Mas qualquer pessoa consegue atingir esse ritmo se treinar em casa, em frente ao espelho, e dessa forma, assimilando esse tipo de discurso. Não quer dizer que esteja a falar com um amigo e a cantar. Não. Primeiro em casa a pessoa treina a cantar o seu discurso, qualquer coisa, como se fosse dizer espontaneamente para se enfrentar ao espelho, mas depois passar do cantar para que consiga mudar a forma de falar, ganhe um ritmo diferente do seu discurso no dia-a-dia. Portanto, são muito simples estes exercícios e com certeza que já ajudaram muita gente. E atenção que eu estou a falar de exercícios cientificamente comprovados e que minimizaram a gaguez em muita gente. Muito bem. Doutor, vamos terminar, mas antes disso vamos ao pensamento da semana. Os problemas não são obstáculos, mas oportunidades ímpares de superação e evolução. Se conhece alguém com esta situação de gaguez, sabe que pode não ser um problema e pode ser ultrapassado. O Dr. Luís Lameira já disse como e agora vai dizer-nos como pode ser contactado para ajudar. Podem entrar em contacto comigo para o número 91 524 56. Estou disponível para acompanhamento psicológico no Porto, no Campo 24 de Agosto e em Barcelos, na localidade de Manhente. O consultório de psicologia abre as portas de novo de hoje a 8 dias. Voltamos a este espaço, quer aqui na Rádio Onda Viva, quer na Onda Viva TV. Despeço o Dr. Luís Lameira, Otávio Correia e o Vítor Silva. Voltamos para a semana. Até lá, se Deus quiser.